Como os vulcões, eles vão interferir no clima? Acontece que pode ser de duas maneiras, e é isso aqui que eu vou explicar nesse vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, né, vulcões e clima, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já peço a vocês o dedo no like e compartilhe esse vídeo. Bom, vocês estão vendo aí o gráfico para temperaturas, né, no mês de setembro de 2023, onde que bateu o recorde de 0,9 graus Celsius acima da média. E nós vemos aqui vários picos, ó, hora para cima, hora para baixo, hora para cima, hora para baixo. Isso aqui são temperaturas medidas por satélite. Onde aqui um grande pico em 98, 1998, foi um super El Niño. Aqui também em 2016 foi um super El Niño. Aqui foi um El Niño muito forte e aqui nós estamos com El Niño moderado, mas que não foi o causador desse pico, como eu já expliquei aqui no canal. E nós vemos que a grande maioria desses picos para cima eles são El Niños e a grande maioria desses picos para baixo eles são Laninhas. Só que teve um ano aqui que, por exemplo, 1991, 92, 93, aqui nós não tivemos Laninha e tivemos um pico para baixo. Isso daí foi exatamente os anos que precederam a erupção do Monte Pinatubo. Pois é, o Monte Pinatubo ele foi um vulcão que entrou em erupção nas Filipinas em 1991 e jogou muitas cinzas na atmosfera. Só que nem todo vulcão que joga cinzas na atmosfera é capaz de alterar o clima dessa forma, onde que chegou a diminuir em quase meio grau, né, praticamente meio grau, a temperatura planetária. E acontece que, para esse fenômeno acontecer, as cinzas desses vulcões têm que atingir pelo menos a estratosfera, que é aquela camada logo acima da troposfera onde nós vivemos, onde todos esses fenômenos que basicamente, né, interferem com nossa vida, chuva, nuvens, é onde os aviões voam, né, onde está o ar que nós respiramos, ou seja, nós vivemos imerso na troposfera. E essa camada aqui tem aproximadamente 15 quilômetros de espessura, que é a troposfera. Ora um pouco menos, ora um pouco mais. Nos polos é diferente nos trópicos, mas em média pode botar de 12 a 15 quilômetros de altitude, ou seja, de espessura, né, que estamos falando da camada. Acontece que nessa situação, quando a cinza vulcânica ela passa, ela entra aqui na chamada estratosfera, ela vai se dispersar de forma diferente na troposfera. A troposfera nós temos muito aquela coisa, né, do sobe e desce, né, das correntes de convecção. Mas já lá na estratosfera é a chamada advecção, onde que a principal forma de condução ela é mais linear. Então, por exemplo, a advecção ela forma, ou seja, aquela como estivesse andando para frente, para o lado, para o outro, essa dispersão mais planificada, mais linear. E isso daí ocorre, né, justamente na estratosfera, quando nós colocamos qualquer tipo de circulação, qualquer tipo de partícula diferente lá, ela vai se dispersar assim. E com isso, quando você coloca as cinzas vulcânicas, né, o dióxido de silício, muitos outros gases, né, vulcânicos, muitas outras, né, aerosóis vulcânicos, nós temos uma situação que ele ajuda a refletir a luz solar. Quando ele reflete a luz solar, você tem uma situação que você abaixa a temperatura planetária. E aí o que acontece? Se as cinzas podem chegar até a mesosfera, né, onde está acima de 50 quilômetros, aí você tem um efeito maior ainda do que na estratosfera. Apesar da mesosfera já ser uma camada muito mais, vamos dizer assim, rarefeita do que a estratosfera, mas se as cinzas subirem mais um pouquinho, se esses aerossóis vulcânicos subirem mais um pouquinho, vai ser cada vez pior essa situação. Agora, já na erupção do Pinatubo, né, ela subiu, pegou a estratosfera, tá pelo menos a estratosfera, e derrubou a temperatura planetária. Pois é, como eu disse, a erupção vulcânica ajuda a diminuir a temperatura por causa dessa reflexão dos raios solares.
mas nós estamos falando de vulcão, né, da superfície. Agora, quando acontece isso aqui? Quando nós temos o vulcão, né, que entrou em erupção no oceano, aquela mega erupção que teve lá do vulcão Tonga, lá de Tonga, em 2022. Repara o seguinte, que nós temos essa mega erupção e essa erupção ela passou da estratosfera atingindo a mesosfera. E até onde falam, atingiu até satélites, tá? Até deu problema em satélites. Mas isso aí pode ser um tema para um outro vídeo. Então acontece que nessa situação, quando nós temos o vulcão submarino entrando em erupção, ele vai hidratar a estratosfera. Se ele chegar na estratosfera, ele hidrata, ou seja, joga água na estratosfera. E nós tivemos com esse vulcão, né, o Tonga, uma quantidade de água até 15% maior do que o normal na estratosfera. E quando essa quantidade de água gigantesca atinge a estratosfera, você tem um processo oposto. Você não tem um aquecimento, você não tem um resfriamento. Você tem justamente um aquecimento. Justamente porque naquela posição onde nós temos a radiação UV, tá, ela vai quebrando a molécula e vai fazendo com que libere, né, radiação infravermelho. Então você tem um feedback positivo de radiação, e inclusive, tá, você tem uma quebradeira geral nas nuvens ozônicas. Então você tem uma diminuição na concentração do ozônio, principalmente nas regiões polares, já que nos trópicos ele se renova com muita facilidade, tá? E com isso, quando você tem essa advecção, né, na estratosfera de uma mega erupção no oceano e que atinge essa altitude, tá? Então, esses aerossóis, no caso, principalmente a água, ela vai se hidratando, vai se formando cristais de gelo e aos poucos vai liberando. Então, além de nós termos uma muito mais vagarosa, né, essa situação da advecção na estratosfera, dessa circulação na estratosfera. A circulação na estratosfera ela muda muito vagarosamente, então pode levar décadas até mudar uma circulação na estratosfera. E já na troposfera não, pode mudar de hora em hora, de minuto a minuto, é totalmente caótica. Agora, quando nós temos essa hidratação na estratosfera, aí a coisa muda de figura. Como eu falei, pode formar essas nuvens estratosféricas, esses cristais de gelos, principalmente no polo. E como é água do mar, você leva muito iodo, você leva muito cloro, principalmente, e bromo para essas nuvens estratosféricas, esse gelo, e acaba depelando o ozônio, principalmente nos polos, somente na Antártida, né? Antártica, onde que tem essa maior depilação. E por ter essa quebra e essa liberação do feedback positivo radiativo, nós temos o que? Uma elevação na temperatura do planeta. Então, em resumo, vulcão na superfície do planeta, nos continentes, nas ilhas tal, quando conseguem atingir a estratosfera, esse tipo de vulcão provoca uma queda na temperatura. Agora, o oposto, quando o vulcão está no oceano, entra em erupção e consegue atingir a estratosfera, a coisa se muda, muda de figura, inverte. Ele deixa de resfriar e passa a aquecer. Beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga esse dedo no like, compartilhe o vídeo. Forte abraço, até a próxima.